Então abra sua Bíblia aí no Evangelho do Senhor Jesus, por Marcos escrito, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Você que achou, diga amém. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas ensinando. Amém? Preste atenção que o admirou-se, o admirar ou maravilhar, que são sinônimos, elas aparecem duas vezes nesse texto. A primeira vez referindo-se aos nazarenos. Versículo de número 2, o finalzinho dele que diz: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam-se ou maravilhavam-se. Os nazarenos. E aí nós temos no versículo 6 de novo, maravilhar-se ou admirar-se. Agora do Senhor Jesus. E ele se admirou da incredulidade deles. Poucos são os textos que registram que Deus se maravilhou. Muitos são os textos que registram que o povo se maravilhou de Deus. Até porque os atos de Deus são os atos portentosos, poderosos, magníficos. Isso causa espanto, que também é sinônimo de admirar-se, maravilhar-se. Nós, cearenses, costumamos usar, não a palavra ficou maravilhado ou admirado, a gente costuma usar mais ficou espantado, não é? Mas são sinônimos. Se refere ao fato de pessoas em contato com as obras grandiosas de Deus ficam pasmos, boquiabertos. Porque Deus é poderoso e faz obras poderosas, aqui e acolá nós estamos nos maravilhando dos seus feitos. Amém? Então, o ser humano, e principalmente a igreja, maravilhar-se pelo que Deus faz, não é incomum. Todavia, quem está me ouvindo, diga amém. Todavia, Deus maravilhar-se, admirar-se, ficar espantado do ser humano, aí já é exceção na regra. Poucos textos registram isso. Um deles está, se eu não me engano, com Ezequiel, é um dos profetas maiores, que diz que Deus maravilhou-se, ficou espantado de não encontrar um intercessor, de não encontrar alguém que se colocasse entre ele e o povo e fizesse intercessão para que Deus tivesse misericórdia do povo e não chegasse a eles com o juízo, que é o que eles mereciam. Deus maravilhou-se,
ficou espantado de não encontrar um coração disposto a se colocar na brecha. Lembra desse texto? Não encontrei um que ficasse na brecha. Esse é o primeiro texto. Um outro texto é referente a Deus na pessoa do Filho ficar maravilhado pela fé de um centurião. Ou seja, um homem que nem era do povo de Deus, nem era de Israel. Ele teve uma fé tal que deixou Jesus maravilhado. Ele disse, não há fé em Israel como a desse homem. Porque o centurião disse, Senhor, não preciso o Senhor ir na minha casa. Basta uma só palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Nesse momento, o centurião estava reconhecendo que a palavra de Deus é palavra poderosa, é palavra criativa, e que ela liberada, ela não está limitada à distância, a espaço. A palavra de Deus é poderosa o suficiente para operar perto e longe. Basta uma palavra. Jesus ficou maravilhado. Não encontrei fé assim em Israel. Poucos momentos, Deus fica maravilhado. Bem, um outro registro é aqui, irmão. E se lá no profeta, o registro é que Deus ficou maravilhado de uma forma negativa, aqui também. De uma forma negativa, Deus ficou maravilhado, espantado. Ele ficou espantado com o tamanho da incredulidade daquele povo. O tamanho da incredulidade daquele povo deixou Deus espantado. Nós podemos espantar Deus, deixar Deus maravilhado, admirado, ou com o tamanho da nossa fé, ou com a ausência dela. E eu pergunto nesta noite, você tem maravilhado Deus de que forma? No que diz respeito à tua fé, de forma positiva ou negativa? E eu tive pensando, meu Deus, eu me sinto como de Nazaré, como Nazaré. No versículo de número 5, e por quê, pastor? No versículo de número 5 diz, ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E porque ele não pôde fazer obras maravilhosas, como as curas extraordinárias que ele realizara em Cafarnaum, nas outras cidades. Aí nós temos o versículo 6. Por causa da incredulidade do povo. A incredulidade, ela era como uma cúpula, uma redoma, que impedia de Deus, de fora, intervir de forma sobrenatural, operando maravilhas no meio deles. Você está me entendendo? Sim ou não? Estou falando como uma redoma, uma cúpula invisível que cobria aqueles moradores, impedindo que Deus, de forma externa, intervisse, fazendo maravilhas entre eles. Também eu posso trazer essa figura de que a incredulidade daquele povo era também como uma redoma, não em torno deles, mas em torno de Jesus, impedindo que Jesus, de dentro, entre eles, realizasse entre eles, é como se Jesus estivesse bloqueado. O Deus encarnado pudesse fazer as maravilhas que ele fazia em outros lugares, no meio deles. E às vezes,
ou nessa semana eu estive pensando, eu me sinto como Nazaré nesse sentido, a minha falta de fé, a minha fé minúscula, ela impede, ou ela é como um bloqueio para que Deus opere em mim, através de mim, em nós, e através de nós, a igreja manancial, coisas maiores do que Ele já tem feito. É como se a minha pequena fé fosse um limitador do que Deus pode e quer fazer. Isso é incrível, porque Deus, Ele pode fazer independente da minha fé ou da nossa fé, mas Ele escolheu, na maioria das vezes, fazer em resposta, uma reação dele em resposta à minha ação ou ao meu coração, crente ou não. Ele escolheu assim. E porque Ele escolheu assim, como eu não o toco, não o provoco com fé, é como se eu estivesse limitando Ele a fazer mais do que Ele já tem feito. Você já parou para pensar nisso? Sim ou não? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus, Ele podia estar fazendo mais entre nós, mas nós não o provocamos porque não temos fé? Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela é um exemplo para nós de que a fé, ela é tão poderosa que ela pode extrair de Deus o poder necessário para o milagre. Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Não foi um ato voluntário do Senhor Jesus, foi involuntário. Voluntário foi dela. Jesus estava naquela situação como passivo. Ativa foi a fé daquela mulher, que ao tocar em Jesus, ela extraiu dele o que ela precisava para alcançar o seu milagre. Isso não está nas Escrituras ao léu. Tem um porquê. E o porquê de nos ensinar a ter uma fé parecida. Algumas coisas acontecem em Nazaré que são resultado dessa incredulidade. Você está comigo? Diga amém. E preste atenção, porque isso nos atinge. Porque se somos incrédulos como os nazarenos, é provável que aconteça a nós o que aconteceu a eles. É provável que a nossa reação seja semelhante à deles. Então fica comigo, preste atenção. O Espírito de Deus tem uma palavra à igreja. Marcos não registra este detalhe que vou mencionar. Quem registra é Mateus. Quem registra é Lucas. Lucas, no capítulo de número 4, que fala da passagem de Jesus por Nazaré, aqui é Jesus iniciando o seu ministério terreno. Porque até então, Jesus fora criado em Nazaré, ali crescera com aqueles habitantes, se relacionara. Só que ele vai iniciar o seu ministério, 30 anos, idade em que os sacerdotes iniciavam o seu ministério. Jesus inicia o seu ministério e aí ele apresenta-se depois de ser revestido de poder nas águas batismais, porque ele desce as águas e também é batizado pelo Espírito Santo, por assim dizer, porque o Espírito Santo desce sobre ele e permanece sobre ele.
e é pelo Espírito Santo levado ao deserto, e depois que ele retorna ao deserto, Lucas resiste, ele vai para Nazaré. Ele vai para Nazaré. Em Nazaré ele anuncia o cumprimento da profecia de Isaías. No versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele diz: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Eu sou, ele estava querendo dizer, eu sou o ungido do Senhor. Eu sou, portanto, o Messias. Ah, meu irmão, eles se maravilharam. Veja que o maravilhar-se pode ter uma conotação positiva ou negativa. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, né, este o filho de José. Só que o maravilhar-se dele é de uma forma negativa. A gente pode se maravilhar de uma forma negativa também. Não, para que isso? Para que essa queda? Oh, para que esse grito? Oh, para que esse... Tem que passar correndo, tocando no povo. A gente pode se maravilhar de forma negativa. Os que iam, alguns iam para as concentrações do grande pregador, evangelista, avivalista, evangelista. John Wesley iam para criticar, porque algumas pessoas tremiam, outras caíam ao chão, outras gritavam, uivavam, porque a palavra era tão poderosa que causava essas reações externas, esse comportamento fisiológico. Mas o mais importante do que o comportamento fisiológico que se vê, era o que se dava no interior dessas pessoas. Essas pessoas eram convertidas, transformadas, radicalmente. Alguns confessavam seus pecados de crimes que haviam cometido há anos atrás. Na história dos avivamentos, relatos como esse são comuns. Nas Ilhas Hébrias, conta-se que depois de um culto de horas, o pregador, agora eu lembrar do pregador, oh meu Deus, não sei se foi o A.W. Tozer, não estou bem lembrado dele, quem era, mas ele foi chamado para ir à delegacia. E ele perguntou por quê. O que ali fora lhe chamar, disse, é porque há uma multidão lá em frente à delegacia, confessando os seus crimes, os seus pecados, e eles estão chorando, arrependidos. E ele teve que ir para a delegacia. E ele foi lá e ele pregou o evangelho. E aquela multidão que fora tocada pelo Espírito de Deus, chorava, soluçava, aleluia, confessando os seus pecados, e foram transformados. Nós podemos nos admirar, de forma negativa, pela reação do povo, no avivamento que houve em Toronto, dependendo de quem você vai ouvir. Vai dizer que não foi um avivamento, foi um absurdo, cheio de palhaçada. Depende de quem você ouve. E por que alguns chamam de houve exageros e palhaçada? Porque os que ali, para aquele lugar de culto e adoração iam, quando a unção descia, irmãos, entre as manifestações fisiológicas, havia o riso, que ficou conhecido como a unção do riso. O povo começava a rir. Não existe o choro copioso. Se existe o choro, eu mesmo já chorei, é tão bom chorar. Chega a soluça. E por que o crente que chora não pode rir também?
Vamos dizer para Deus, Deus, o Senhor está errando em fazer o povo sentir uma alegria, um gozo extraordinário que eles se dão aí. Então veja que a gente pode se admirar de uma forma positiva ou negativa, aqueles que veem no diferente um impedimento para continuar crendo. Há aqueles que não se esbarram e se limitam e se detêm pela forma diferente de Deus agir. Eles se maravilharam, infelizmente, com a conotação negativa. E aí Jesus, Lucas dá mais detalhes. Perdão, vou para o ponto que eu iniciei, que é o quê? No versículo de número 9, versículo de número 29, perdão. É só me encontrar aqui cá do vento, viu, irmãos? Vocês têm paciência comigo, que o vento, olha, ele me ajuda. Obrigado, viu, filho? Fica aí na benção aí. Olha o que registra o versículo de número 29, que aconteceu em Nazaré. Preste atenção. Ó, crente, preste atenção, porque a nossa falta de fé pode gerar reações semelhantes ao dos nazarenos. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Precipitar é tão bonito para dizer, como o cearense diz, né? Rebolar ele lá embaixo. Joga lá de cima, né? Porque tem um jogar de baixo também, né? Ô, glória! Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Você consegue imaginar a cena? Depois dele dizer quem é, aí ele fala assim, rapaz, olha, isso é porque vocês não estão dando valor como deveria dar a quem eu sou. Pelo fato de eu estar com vocês há tanto tempo e vocês conhecerem parte de mim. Vocês não estão me dando o devido valor. Eu estou parafraseando o profeta não tem honra na sua própria casa. Aí você imagina eles pegando aqui Jesus pelo braço, bora, e Jesus mansamente, e arrasta, bora, leva, bora. Quando chega perto da colina, meu irmão, não sei como, mas eu posso conjecturar, porque a Bíblia diz somente que ele, passando entre eles, se retirou. Eles iam lançar Jesus despenhadeira abaixo, colina abaixo. Eles iam assassinar Jesus. Eles não se deram por satisfeitos em apenas expulsar Jesus. Eles queriam eliminar Jesus. Olha o perigo da incredulidade. Pela incredulidade nós podemos estar afastando Jesus, expulsando Jesus de entre nós. Pela incredulidade nós podemos estar matando Jesus, matando no sentido figurado de que aqui ele não mais reina ou governa e é Senhor. Você está me entendendo, sim ou não? E aí eu fico imaginando o que o Senhor fez, se teve poucos milagres, um desses milagres aconteceu aqui. Qual foi? Ele passa entre eles e eles não percebem. Imagina a cena, eles estão levando Jesus e carregam, mano. Quando chega perto, Jesus dá um jeito, ou de cegar, ou de paralisar, eu não sei. Eles soltam sem querer soltar. E Jesus passa no meio deles. Vai de boa embora. Quando eles dão por si,
Oxe, cadê o homem? Cadê o homem? Já não está entre vós. Porque não tem como matar aquele que é o Senhor da vida, amém? E eu estou falando nesse sentido de não tem como matar Jesus em nós, ou matar Jesus de uma forma ampla, porque se eu mato ele em mim, ele vai viver em outro. Se a minha incredulidade mata Jesus para mim, Jesus não vai deixar de ser Deus na vida de outro. Quem vai perder sou eu. Você está me entendendo? Quem vai perder sou eu. Fiquei pensando no que levou aquele povo a descrer de tal forma e maravilhar-se de forma tão negativa. E eu apontei algumas coisas aqui. A primeira diz respeito à dificuldade de reconhecer que Jesus, um dentre eles, porque Jesus crescera em Nazaré, era um nazareno. Até hoje ele é conhecido como Nazareno. E quando a gente fala de Jesus, o Nazareno, a gente está falando de uma das características de Deus. Deus encarnou-se, fez homem. A gente está falando da humanidade do Cristo. Jesus de Nazaré. Portanto, Jesus, Deus que se fez homem. Então, eles tiveram dificuldade de reconhecer que um deles era especial. Pegou aí? Preste atenção, crente. Deixa a criança para lá, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. Isso. Às vezes eu me movimento que é para estar estagnado, não gere assim um olhar que cansa. É bom estar os seus olhinhos assim, ó, que te mantém mais atento. Isso é estratégia, viu? Olhe para mim. Olhe para mim. Me ouça com os seus olhos também. Preste atenção. Porque aqui nós temos uma lição. Aquele povo teve dificuldade que um dentre eles era especial. Era diferente. Tinha algo a mais que eles não tinham. Está pegando? E qual é a lição nisso? Bem, Jesus disse que não há profeta sem honra na sua própria casa. Ele declara um fato. Amém? Qual é o fato? Costumeiramente, aqueles que por Deus são levantados não são reconhecidos entre os seus. É mais fácil ele ser reconhecido pelo que é ou pelo que Deus o tornou pelos outros, os distantes, os de fora e não os da casa. Isso é um fato. Amém? Isso é um fato, mas não significa dizer que tem que ser assim. O fato de ser não significa que tenha que continuar sendo. Você está me ouvindo? E por que eu estou falando isso? Porque há aqueles que até se conformam, é mesmo, né? Ficam jururu da vida, ficam até meio desgostoso com a igreja, e até diz assim, mas é que está escrito, né? Os profetas de casa não têm honra. Não, isso é um fato, mas não significa dizer que tenha que continuar sendo. E eu te mostro isso. Agora preste atenção, fato é, costumeiramente, alguns, dependendo da igreja, uma boa parte, tende a dar mais valor ao pregador de fora do que o pastor de dentro.
pregador oficial da igreja. Tem crente que se alimenta e se alimenta muito dos pregadores da internet, mas se alimenta um pouco ou quase nada do pregador que Deus colocou como pastor dela. Há até uma dificuldade de entender quem é o pastor na vida da ovelha. Ou a ovelha reconhecer o pastor na vida dela. Eu já ouvi de pastores, assim, pastores desabafando, viu, irmão? Vou contar aqui um desabafo. Pastores desabafando, tipo, meu Deus, a gente prega. Deus nos dá a palavra e a gente prega ao povo, porque nós buscamos em Deus a palavra para o povo. E aí, quando o povo chega a nós para citar uma palavra, ele sempre cita o que Deus falar através de outro, ou de outrem, e nunca de nós. Quando coloca lá um texto, é do pregador tal, e nunca do pregador, o profeta de casa. Quando faz um corte e coloca, quando o crente coloca algum corte bíblico, né? Um réus, com a mensagem bíblica, é sempre a mensagem de outro. Nunca. Irmão, o ser de outro não tem problema, o problema é quando nunca é o profeta de casa. Outro dia, o obreiro mandou o corte de um pregador, que é pastor também, né? Ele falando eu acredito que era um estudo para obreiros, pastores, e ele falando dos membros e obreiros que, ao ouvir um pregador de fora, assim, chegava até ele assim, tá vendo aí, pastor? Que mensagem, tu viu? Ô, abençoado, eu preguei isso aí na semana passada. Sempre. Aí ele fala assim, rapaz, você já reparou que a gente está pregando, todo culto de ensino e tal, não sei o quê, o crente não dá um glória, não dá um aleluia, mas basta vir um pregador de fora, ele falou uma coisa, às vezes ele já falou isso tantas vezes, mas porque é o pregador de fora aí, aleluia, glória, fala até em línguas. Olha, cuidado, irmãos, cuidado que essa indisposição de valorar o de dentro fez com que eles botassem para fora Deus. Pegou aí? Tá aí uma frase que tu devia, ao invés de tu botar lá do pregadorzão tal, bota lá do pregadorzinho Josimar Gonçalves. A indisposição de reconhecer o de dentro botou para fora Deus. Olha aí, rapaz, que frase. Uou! Aleluia! Pois é. Mas é fato. Eles tiveram dificuldade de reconhecer que Jesus, entre eles, era especial. Era diferente. Agora, quanto ao dar valor, como eu disse, Jesus identifica e mostra um fato, mas ele não está dizendo que assim tem que ser. Tanto é que pelo seu Espírito ele fala por boca do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 12. Você achou? Diga amém. Ô glória. Diz assim, ó. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais, o que é reconhecer, reconhecimento,
os que trabalham entre vós e os que presidem, lideram, pastores, sobre vós no Senhor e que vos admoesta, tratai-os com grande estima. Olha aí, ó, é para dar valor de casa e é para dar com grande estima. Foi o que faltou nos nazarenos. Então a incredulidade deles fez com que eles tratassem com desvalor quem deveria ser valorizado. Com grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós, reconhecimento. É verdade que a mesma Bíblia que diz aos que são liderados, aos que são pastoreados, reconhecer e tratar com grande estima, é tratamento com grande estima. A mesma Bíblia que fala a membresia e fala ao rebanho, é o que fala aos que lideram, aos que pastoreiam. Se ao rebanho diz, tratai com grande estima, aos que lideram, a Bíblia diz, não busque a honra. É interessante isso, né? Se por um lado a Bíblia está dizendo ao povo, honre, considere, tenha grande estima, tratai dessa forma, aos que lideram a Bíblia diz, não busque isso. Não seja essa a tua motivação, pastor Josimar, o querer ser tratado com grande estima, ser reconhecido pelo teu rebanho. Não seja essa a motivação, é a palavra de Deus a mim que lidero. Mas a palavra de Deus a vocês que são liderados é, reconheço. Sim, as escrituras está dizendo, o profeta de casa tem que ser honrado pelos da sua casa. Romanos 13, 7, finalzinho. A quem honra, honra. Ou seja, a quem é devida a honra, honrai. E é maravilhoso isso, porque, de um lado, o pastor não tem que estar buscando honra. Me honre, me trate com respeito, me reconheça, me trate com grande estima. Ele não tem que estar buscando isso. Por outro lado, ele nem precisa, porque o povo bem instruído já assim faz. Você está me entendendo, sim ou não? Muito bem. Então, sim. Não apenas o pastor, mas aqueles a quem Deus tem levantado, está levantando, vai levantar. Nós precisamos olhar e reconhecer como igreja e dar o devido valor. Como é que eu dou o devido valor? Às vezes se dá o devido valor fazendo bom uso do ministério do irmão. Vou dar um exemplo simples que aconteceu hoje. Você está comigo? Diga amém. Como é que eu dou o devido valor? Eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que é tudo isso. Isso é a plenitude. Não, é um exemplo. Se dá o valor de várias formas. Estou dando um exemplo. E qual é o exemplo? É fazendo bom uso da ministração ou do ministério desta pessoa. Exemplo, hoje, para que houvesse um ensaio, ou houvesse o estudo da aula de canto, a aula de canto, a casa da família do pastor foi disponibilizada, e o Roni, juntamente com o Kaique, mas de madrugada, ontem mesmo levaram o som. Levaram o som. Pela manhã cedo, eu ouvi o Roni montando. Depois que ele chegou do trabalho, chegou o quê? Umas 4, 5 horas? 4, 5 horas eu ouvi ele montando o som, preparando para que o professor pudesse dar aula aos
alunos que são membros dessa igreja. Uma ministração. Como é que eu dou valor? Pode ser com um agradecimento? Melhor que não. Por que não agradecimento, pastor? Porque ele não faz para você, ele faz por Deus, embora seja você. Você está entendendo? Um parabéns pelo trabalho, talvez, mas agradecer, não, porque ele não faz para ti, ele faz para Deus. Você consegue diferenciar? Sim? Porque os elogios são perigosos. Eles motivam, mas, por outro lado, eles também geram um costume que em muitos casos não é bom. Então, dar o valor é, poxa, isso foi feito para mim. Foi feito para mim. Então, eu vou. Foi preparado o ambiente para que eu pudesse estar ouvindo a palavra de Deus. Eu vou ouvir. Você está me entendendo? Sim ou não? Tudo bem. Deixa eu correr aqui porque do tempo. O segundo é porque eles rejeitaram a Jesus, eles expulsaram Jesus, eles quiseram até matar o Senhor Jesus. Primeiro, porque eles não reconheceram que Jesus era especial. Entre eles, Deus levantou um. Segundo, porque a fé deles não reagiu de forma correta ao conhecimento revelado. Vou repetir. Eles não tiveram fé. Por que eles não tiveram fé? Porque a fé em contato com o conhecimento não reagiu de forma positiva. Tipo assim, não deu liga. Pelo contrário, houve tem uma palavrinha, esqueci aqui, mas enfim. Ao invés de se unir ao conhecimento e a fé ser potencializada, a fé, ela expulsou, como ela tivesse uma reação contrária ao conhecimento, uma rejeição àquele conhecimento, e aí a fé se torna incredulidade. Explique melhor, pastor, preste atenção. Eles conheciam que Jesus era um entre eles, só que eles não sabiam que Jesus era o Messias, o Cristo. Porém, quando Jesus se apresenta como Cristo, isso é um conhecimento novo para eles, sim ou não? Isso é um conhecimento novo para eles. Jesus se revela algo dele que eles ainda não conheciam. E qual é a reação deles a esse conhecimento novo? É de repúdio. O conhecimento, ele tanto pode potencializar a fé, como ele pode causar uma aversão, portanto, gerar incredulidade. E aqui é um exemplo. Bem, verdade, eles não conheciam o suficiente de quem era Jesus. E ao conhecer, ao invés disso aproximar eles com uma fé maior, eles reagem negativamente, desprezando esse conhecimento, não aceitando esse conhecimento, e ao invés de fé, eles têm incredulidade. Muito, eles deixaram de ter, de receber, de viver, porque eles não acolheram com fé aquele conhecimento, aquele descortinar de quem era Jesus. E a gente precisa ter cuidado com essa verdade.
Os nazarenos não foram os únicos. Judas é mais um deles. Judas, ao conhecer que Jesus, sendo Cristo, ele veio operar libertação de forma diferente ao que ele esperava, Judas rejeitou Jesus. Na nossa caminhada cristã, porque assim, irmão, quando aceitamos a Jesus, a gente deu o passo inicial para uma jornada de vida. E muito vai ser descortinado de quem Deus é, de como Ele vai se relacionar conosco, do que Ele espera de nós. E tem muita gente que nesse processo, nesse descortinar da vontade de Deus, ao invés de reagir com fé, rejeita. Quantas pessoas levantam a mão, dizem aceitar a Jesus, mas na caminhada, ao conhecer um pouco mais do que é a vontade de Deus, do que é a vida com Deus, uma vida que exige de nós o mortificar do eu, renúncia, alguns recuam, dão para trás. Essas pessoas não são muito diferentes dos nazarenos. Porque conhecer que Deus é poderoso para fazer o impossível, portanto é o Deus do impossível, e ter a expectativa que, precisando eu do impossível na minha vida, Deus, que é o Deus do impossível, pode realizar o impossível na minha vida, é glória a Deus e aleluia, eu quero esse Deus. Conhecer que a morte sacrificial de Jesus é morte vicária, substituta, portanto, em meu lugar, para que ao invés da morte eu receba a vida eterna, eu vou com Deus morar a eternidade com Ele, nos céus de glória. Ele é os céus é Ele, Ele está no céu, portanto, o céu é a morada de Deus, e onde está Deus é o céu. Então, aleluia, eu quero esse Deus. Mas e quando Deus? E quando esse mesmo Deus, se revelando a nós, de forma que o senhorio dele implica em que a vontade dele é soberana, portanto é maior do que a nossa, e muito da nossa vontade não está alinhada a dele, portanto nós vamos ter que abrir mão dela. Quem quer aceitar esse Jesus Nazareno, que é o Jesus, Filho de Deus? E quando esse mesmo Deus, entendendo que essa minha vontade não é a dele, ele me diz não naquilo que eu tanto quero. Nós não estamos tão distantes dos nazarenos. Você está me ouvindo? Tem crente dormindo não, né? Nós não estamos tão distantes dos nazarenos. Porque na nossa caminhada vai haver um descortinar, muito do que nós pensamos, muito do que nós queremos, muito do que nós acreditamos ser Deus e qual é a vontade de Deus para nós, vai se mostrar irreal, insustentável. Deus vai requerer coisas de nós que nós ainda não estamos dispostos. Eles, no contato do conhecimento de quem é Jesus, um conhecimento mais amplo de quem Ele é, eles não aceitam. Olha, a questão do conhecer a Deus é tão importante, é tão importante, é tão importante, quanto é importante o que nós vamos fazer com esse conhecimento. Você está me entendendo? Sim ou não? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Diga amém. Se nós não conhecermos a Deus, o Deus das Escrituras, nós corremos o risco de criarmos um Deus segundo o nosso coração, e isso se chama idolatria. Eu sei
que nos dias de hoje, os crentes parece que têm aversão às Escrituras. Tem prazer em tudo, menos no conhecimento de quem Deus é e de qual é a sua vontade. Mas eu quero avisar, alertar os irmãos que corremos um risco tremendo de criarmos um Deus conforme o nosso coração, segundo a nossa imagem. E todo Deus, segundo o nosso coração e segundo a nossa imagem, é um ídolo. Um Deus que faz o que eu quero. Um Deus que realiza o que eu peço. Um Deus que atende à minha vontade. Um Deus que é bom, né? Que me compreende em tudo, inclusive na permanência e na constância do pecado. Esse não é um Deus, ou não é o Deus das Escrituras. Nós precisamos conhecer a Deus, e conhecer pela palavra, e conhecer pela aplicação da palavra nas nossas vidas. Nós devemos conhecer e fazer bom uso desse conhecimento, porque o contrário disso, ao invés do conhecimento gerar fé, vai gerar incredulidade e distanciamento, que é morte. Eu disse o quê? Filipenses 1:9, não foi? E esta é a minha oração. Paulo orava por isso, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros, inculpáveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para glória e louvor de Deus. Você consegue ver o desencadear das coisas. Os resultados é o quê? Sermos sinceros, inculpáveis, cheios de fruto de justiça. O fruto de justiça, ele vem a partir do discernimento, da nossa capacidade de discernir, que é consequentemente, a nossa capacidade de conhecer. É a partir do conhecimento que eu tenho a minha percepção adestrada, o meu discernimento bem equalizado, por assim dizer. Eu só tenho discernimento, percepção apurada, se eu tiver conhecimento. Logo, eu só tenho frutos de justiça, não apenas em andar com Deus, mas em conhecer esse Deus que eu ando. Você está me ouvindo? Você está entendendo? Você está entendendo quanto é importante você pegar essa Bíbliazinha aqui, ó, e devorar ela? Você está entendendo a importância? A Bíblia testifica: o povo se perde por falta de... Jesus disse: errais por não conhecer e o poder de Deus. Não havendo profecia, o povo padece, se corrompe, se perde. Profecia é o anúncio da palavra, da vontade de Deus, que gera o conhecimento. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 9. Veja bem, olha, preste atenção. Os nazarenos não conheciam Jesus. E tiveram dificuldade de lidar com um conhecimento mais amplo de quem ele era. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 9, também.
Ficou bem facinho, né, de decorar aí. Filipenses 1:9, Colossenses 1, versículo 9. Que diz assim, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de... Entenda que nós só podemos andar de forma agradável a Deus, crescer, frutificar, é tudo que está aqui, ó, se nós conhecermos a Deus, a sua vontade. E mais do que conhecer, né, irmãos? É fazer bom uso desse conhecimento, porque os nazarenos conheceram algo de Jesus, portanto, algo de Deus, que eles não aceitaram, e isso fez com que eles se expulsassem Jesus e tentassem matar Jesus. Por fim, eu quero chegar nesse ponto, que é a falta de, ou a ignorância quanto aos planos de Deus em relação a eles. Você está me ouvindo? Diga amém. Presta atenção, a falta de conhecimento em relação aos planos de Deus para eles, os nazarenos, fez com que eles não recebessem Jesus. Expulsassem Jesus. Portanto, Jesus, que fazia parte deles, é expulso. Sabe o que faltou neles? De novo, o conhecimento. Conhecimento do plano de Deus. No livro do profeta Isaías, está escrito algo muito interessante no capítulo de número 9, que diz respeito aos nazarenos e a relação do Cristo com eles. Isaías, capítulo de número 9, versículo 1. Ou seja, estava escrito algo sobre o Messias e eles não conheceram, ou não conheciam, ou não aceitaram, ou pior, na hora de aplicar aquela verdade, eles não aplicaram. Mas para que os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E aí nós temos a profecia da manifestação do Messias. E aí você deve estar pensando, eu também não encontro a cidade de Nazaré aí não, pastor, é porque tu não deu uma pesquisada que nem eu, né? Tu não deu uma estudada que nem eu, mas eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ensinar. Uma das funções do pastor. A profecia fala do menino, não é? Do Messias. Até porque, olha o que diz o versículo de número 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estava sobre o seu ombro. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E cadê o glória a Deus que vocês estão dando para Jesus? Está vendo? Se fosse um pregador de fora, aí você, aleluia, fala até em línguas. Olha, presta atenção no primeiro ponto, irmão.
A profecia fala do Messias, do ungido. E fala da onde o ungido manifestaria-se. Ou um lugar, uma localidade onde o poder do ungido se manifestaria, porque os que estavam em trevas veriam a luz. Oh, aleluia! Essa profecia se refere a eles. Não, pastor, está falando de Zebulon e Naftali. Mas está falando da Galileia. E se você não sabe, aprenda hoje. Nazaré era uma cidade que ficava na região da Galileia, na parte baixa da Galileia. Então, quando a profecia fala que na Galileia a luz de Deus vai se manifestar, aleluia, lá o menino, esse menino que o governo está sobre os ombros dele, ele é um maravilhoso conselheiro, aleluia. Vai manifestar-se em Nazaré. Rapaz, eles não conheceram o plano de Deus em relação a eles. E quando chega a hora da luz brilhar, e eles verem a glória de Deus, saindo das trevas, eles dizem, não é esse o filho de José, não tem por irmão José tinha muito, né? Simão, Tiago, e tem umas irmãs aí, mas que história é essa que ele está dizendo que é o Messias? Tem muito crente que deixa de viver o novo de Deus, porque a falta de conhecimento lhe trava. Tem muito crente que deixa de viver algo poderoso de Deus. Limita Deus de agir na sua vida, porque a falta do conhecimento do plano de Deus para ela o impede. Tem muito crente que está que nem Nazaré. Está tão conformado com aquilo, com aquela mesmice, com aquela coisinha, com aquele andar de crente, que não vive a glória, a manifestação poderosa de Deus. Ele está tão acostumado, tão endurecido, e quando ele vê Deus fazendo, ele se maravilha, mas de uma forma negativa. Para que isso? Quando ele ouve o Espírito Santo convidando ele, vem, participa, ele diz, não, isso é palavra do Filipe, eu conheço ele. Não é Deus que está falando, é o Filipe. Não é Deus que está falando, não, é o pastor. Eu conheço o pastor. Todo pastor quer ver a sua igreja animada, avivada. E não é para ser, não, abençoado. Deixam de dar crédito a Deus, porque Deus está usando um dos nós. Deixa de dar crédito a Deus porque não conhece os planos poderosos de Deus. Oh, irmão, eu não quero ser Nazaré. Nazaré perdeu. Nazaré não quis. Mas isso não impediu de Deus ser quem Ele é. Ele foi para Zebulon. Ele foi para Cafarnaum. Sabe como é que eu vou terminar essa mensagem? É dizendo: será que a gente tem dado o devido valor ao que Deus tem feito e é entre nós? Por não reconhecer Jesus, eles não deram o devido valor ao Senhor. Por reagirem com incredulidade, não com fé. Não abraçar o conhecimento, e sim repudiar,
Eles não dão o devido valor ao que Deus quer fazer a eles, através deles, no meio deles. Eu não quero ser Nazaré. Eu não quero limitar a Deus por causa da minha falta de fé. Eu não quero estar expulsando Deus, achando estar agindo com zelo. Não. Você entende que muito do que Deus pode e quer fazer na tua vida está sendo limitado? E se lá no profeta Isaías ele anuncia que o pecado limita, aqui nessa mensagem ele diz que o pecado da incredulidade limita mais ainda. Lá em Isaías ele diz: as minhas mãos não estão mirradas para que eu não possa abençoar, nem os meus ouvidos estão obstruídos para que eu não possa ouvir vocês. O que me impede de ouvi-los e de abençoá-los são os vossos pecados. As vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o rosto de Deus para que ele não vos ouça, não vos veja. Pecado. Mas aqui nós encontramos que a nossa falta de conhecimento, a nossa incredulidade também é um impedimento para que Deus faça coisas maravilhosas em nossa vida. A nossa indisposição de aceitar a vontade de Deus, quem Deus é, nos afasta dele. Sabe o que é o pior nessa história? Nazaré botou Deus para correr, pensando está se aproximando mais de Deus. Tem gente que está botando Deus para longe, pensando que está aproximando. Mas hoje o Espírito diz: eis que estou à porta e bato. Sabe por que ele está à porta? Porque está do lado de fora, mas ele está batendo para entrar. Você pode ficar de pé. Por boca de quem Deus vai falar? Por boca dos de fora, sim. Mas principalmente por boca dos de dentro. Para eu crer que Deus está falando, precisa ser alguém que não conhece a minha vida. Muito bem. Você só está demonstrando o quão incrédulo tu és e o quão você desconhece as Escrituras. Porque se você não conhece as Escrituras, deixa eu te dizer, os profetas eram homens que andavam no meio do povo, que conheciam o que o povo era e como o povo estava, para então denunciar o pecado do povo. Raramente Deus mandava para Israel um profeta de Judá. Na maioria das vezes ele usava em Israel o profeta de Israel, em Judá o profeta de Judá. É só você ler. É só você ler Jeremias. É só você ler Ezequiel. É só você ler o profeta Isaías. Ele andava no meio do povo, eles viam. E Deus convulsionava a alma desses homens para eles denunciarem. Mas o mesmo que denunciava o pecado era o mesmo que era inspirado a convidar o povo: arrependam-se.
Voltem para Deus. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque tens caído. Amém.